Bom, amados, a paz do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui agora no nosso último módulo, falando acerca do Rei, do Reino de Deus. Finalmente chegamos naquele módulo que eu tinha falado, onde vamos trabalhar acerca do Verbo de Deus, onde vamos trabalhar voltado para Jesus e o seu Pai. Tá? Então nós já passamos pelo propósito divino para o tempo do fim. Nós já trabalhamos a realidade bíblica do reino de Deus, a estrutura do reino de Deus, o território do reino de Deus, anulando os sofismas de morar no céu, a criação do reino de Deus. Entramos no assunto de governo e aí dividimos esse governo em 3 partes: predestinação, o Espírito do Pai no Filho de Deus e o Espírito do Filho nos Filhos de Deus. Então agora nós vamos para a nossa última aula, que é o Rei do Reino de Deus. E assim fechamos as 4 dimensões do reino, que é rei, governo, povo e território. O rei, vamos estudar hoje, o governo, a sua igreja, o território, a terra e a criação, que também é chamado de povo. Então vamos agora, sem mais delongas, estudar o Rei do Reino de Deus. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu quero voltar bem lá no início. E quando eu falo início, não estou levando a brincadeira, é nisso mesmo, né? Levar lá para trás, para a gente poder compreender melhor quem é esse Verbo, quem é esse Jesus. Nós já estudamos acerca do Espírito dele, mas a Bíblia diz que nele estão escondidas todas as riquezas. Então, existe muita sabedoria, existe muito conhecimento escondido em Jesus. Então, vamos ver o que esconde nesse Verbo e por que ele é o rei desse reino. Acompanhe comigo para a gente poder chegar lá no final. Você vai entender por que eu estou entrando nesse aspecto acerca do Verbo de Deus. Então vamos ver. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então no princípio, Jesus ele era o Verbo. Verbo é a palavra. Não é isso? Vamos ver aqui, ó. Apocalipse 19:13. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama é o Verbo de Deus. Falando acerca de Jesus Cristo, voltando à terra, montado num cavalo branco, junto com ele miríades e miríades do seu exército. E aí João enxerga uma coisa, que é o que está escrito em sua coxa. E lá é o Verbo de Deus. Está escrito o Verbo de Deus. 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, ao Verbo da vida. Ok? Então, Jesus, nós estamos entendendo que ele é o Verbo, que ele é a palavra. Nós já estudamos isso nos módulos anteriores. Estamos agora ratificando, até para poder nos localizarmos melhor nesse módulo. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Tá? Então, Deus está declarando: olha, eu sou o Senhor. Fora de mim não há nenhum Salvador. Ué, mas Jesus não salva? O Pai não salva? Jesus não salva? O Pai não salva? O Filho não salva? Salvam. Preste atenção no que está escrito: fora de mim. Fora de mim não há Salvador. Mas Jesus não é fora do Pai.
João 8,42. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Observa que Jesus, ele não é fora do Pai. Deus foi bem claro: fora de mim não há Salvador. Mas Jesus não é fora do Pai. Ele não é de si mesmo. Ele sai do Pai. Por que ele sai do Pai? Porque ele é o Verbo. Ele é o Verbo, e o Verbo sai do Pai. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então a pessoa pega esse texto e fala: Jesus não pode receber glória nenhuma, porque a única glória é do Pai. Só o Pai tem a sua glória, e a sua glória ele não daria a outra pessoa. Mas olha o texto: a minha glória, minha glória é a glória do Pai. Jesus não quer usurpar a glória do Pai. A glória do Pai é a glória do Pai, tá? Olha aí, Isaías 42:12-13, que é o contexto, né? Veja como ele fala para as nações: deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e se sujeitará contra seus inimigos. Se você for ler Isaías 42, Isaías 42 é o capítulo do servo, tá? Que fala acerca de Jesus, que ele é o servo. O Pai fala: olha, a minha glória eu não vou dar a ninguém não. A minha glória, a glória que pertence a mim. A glória do Pai eu não daria a outrem. Contudo, a esse servo, a ele nem glória. Deem glória a esse Senhor. Tá? Vamos ver Jesus ratificando isso? João 17:5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Tá? Então, o que acontece é que Jesus existe uma glória em Jesus. Tá? Essa glória que existe em Jesus não é a mesma glória do Pai. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Tá? Ele diz: cada estrela difere em glória de outra estrela. Então cada um tem uma glória diferente. Não é que eu tenho que ficar glorificando o irmão, não é isso, estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o que o Pai está dizendo é o seguinte: ó, a minha glória, essa minha dimensão, esse meu poder, eu não compartilho com outra pessoa. É isso que ele está dizendo, porque eu sou o Pai e Jesus é o meu filho. Agora Jesus sim tem uma glória, a ele deem a glória. Jesus tem uma glória, mas a glória do Pai ele não compartilha. Como Jesus, que tem a sua glória, ele não vai compartilhar a glória dele comigo. No sentido de que cada estrela difere em glória de outra estrela. Entendeu? Olha aqui, Apocalipse 5:12-13. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas as ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Você observa que como que o Pai fala: olha, eu tenho glória, sim, essa minha glória que eu tenho, eu não vou dar a outrem. É a minha glória, a glória que pertence a mim, ao Pai. Eu sou o Pai. A glória do Pai é a glória do Pai, a glória do Filho é a glória do Filho. O Filho tem uma glória que eu compartilho com Ele na eternidade passada. Jesus falou isso. Contudo,
cada um tem a sua própria glória. Uma é a glória do Pai, a outra é a glória do Filho. E ambos recebem graças, honra e glória e poder para tudo sempre. Ok? Continuando. E ele estava com Deus. E ele era Deus. Tá? Salmo 45:7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então você observa que ele estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós temos que entender que Deus, ele significa o seguinte: divino. Tá? Deus significa divino. O texto não diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com o Pai, e o verbo era o Pai. Não. O verbo estava com Deus Pai e o verbo era divino. Porque Deus significa divino, divindade. Tá? Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Hebreus 1:9, confirmando, né, o texto ali de Salmo 45:7. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Então observa que Jesus tem um Deus. E esse Deus é o Pai. Por isso que o Pai não dá a glória do Pai para o Filho. Mas não que o Filho não tivesse uma glória que tinha com ele lá na eternidade. O Filho tinha uma glória. Mas uma é a glória do Pai, a outra é a glória do Filho. E aí ele diz: por isso Deus, Jesus, o teu Deus, o Pai, ele te ungiu com um óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E aí os teus companheiros, né, dá-se a entender, os profetas, né, os sacerdotes. Então, ele foi ungido com um óleo de alegria muito mais do que os companheiros. Então, não é de se admirar de que Jesus também é chamado de Deus, né? João 20:28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tá? Jesus, ele é chamado de Deus. Entendendo que Deus significa divindade. Tá? Deus é uma divindade. Tá? É aquilo que é divino. É aquilo que possui uma natureza divina. Vamos ver. João 10:30-33. Eu e o Pai somos um. Olha isso. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E se você for ler todo o restante do capítulo, você vai observar que Jesus não discrimina eles. Mas Jesus, ele vai ratificar essa ideia deles com o texto do Salmo capítulo 82, que diz: E não diz as escrituras, vós sois deuses, porque deuses significa aquele que tem a natureza divina, aquele que possui, né, uma semente da divindade. Por isso que a palavra foi dirigida, né? E por isso eles foram chamados de deuses. Nós já estudamos isso também. Só que Jesus, ele não somente possui essa natureza, como ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra, ele é o verbo. Se a palavra de Deus a quem foi dirigida é chamada de deuses, muito mais aquele a quem é a própria palavra. Não, muito mais aquele a quem própria a palavra. Então Jesus falou: olha, eu e o Pai somos um. Mas você está se fazendo Deus a ti mesmo. Ok, não está escrito vós sois deuses? Se eles podem ser chamados, quanto mais eu posso ser chamado filho do Altíssimo. O que é um filho do Altíssimo? É eu, o Pai, sendo um, eu sendo Deus no sentido de natureza divina. Tá? Então, só para voltar aqui,
Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos ver? Olha aí, ó. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. E a palavra, ela é divina, né? E o verbo, essa palavra, estava com Deus o Pai. E o verbo era Deus, o verbo era divino. E o verbo possuía essa natureza. Entendeu? Agora vamos continuar. Versículo... João capítulo 1, né? Versículo 3. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele quem? Jesus, né? Vamos ver isso? Isaías 55:11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. É a minha palavra é o verbo, minha palavra é o logos. Essa palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ela vai fazer tudo o que convém e vai sair próspero, porque eu a enviei, né? Eu a enviei para isso, e isso ela irá fazer. Jesus é a palavra que sai da boca. Salmo 33:9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Jesus, o verbo, ele é a palavra que o Pai, ao falar, ou seja, ele emite uma ordem, ele logo as coisas aparecem. Por quê? Porque o verbo é a ação criativa de Deus. Quando o Pai fala, haja luz, esse som que emite do Pai é o verbo que com seu poder cria as coisas. Ok? É a palavra dele. E que por isso estava com ele. E que por isso não era ele, mas era Deus. Era divino. Tá? Porque a palavra dele é divina. Hebreus 1:2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, tudo que é criado, tudo que faz parte da criação, quem fez foi o Pai por intermédio de Jesus, por intermédio do seu verbo. Então não tem como separar as duas coisas. Seria a mesma coisa que eu dissesse, quem pinta, o pintor ou a tinta? Os dois pintam. Os dois estão trabalhando juntos no mesmo propósito. Não existe nenhuma pintura sem o pintor e sem a tinta. Entendeu? Os dois fazem tudo. Os dois criam tudo. O verbo, que é a sua palavra, e o Pai. E por isso o verbo não é criado. Por que o verbo não é criado? Porque para eu criar alguma coisa eu preciso da palavra. Então tem que ter... Deus tem duas palavras, né? Um antes do verbo e o verbo depois. Você entendeu? Para eu criar alguma coisa eu preciso do verbo, eu preciso da palavra, eu preciso dessa voz, eu preciso dessa fala. Então, como pode Deus criar o verbo sem ter o verbo? Ou com outro verbo, né? Ou com uma outra palavra. Deus cria a palavra com a sua palavra. Não tem isso na Bíblia. Por isso que Jesus, ele não foi criado, ele é eterno. E por conta disso ele sempre participou da sua divindade. João 1:10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito por quem? Pelo verbo. Ou, em outras palavras, pelo Pai por intermédio do verbo. Tá? É o pintor e a tinta, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. São indivisíveis.
indivisíveis. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, tudo que existe no mundo, 100%, foi criado por Jesus e foi criado para ele. Ok? Então entendemos aqui acerca desse verbo, acerca desse esse rei que estará sobre a nossa vida. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E agora você entende que é o Deus Pai, aquele a quem ungiu ele. E o verbo era Deus. Por quê? Porque o verbo possui essa natureza divina. Ele é a palavra é divina. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então o verbo não pode ser criado. Por que o verbo não pode ser criado? Porque para eu criar alguma coisa, eu preciso do verbo. Então ele é eterno. Ok? Vamos nos aprofundar. Nós queremos conhecer esse rei desse reino. O verbo aparece e participa da criação. Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós vemos aqui dois personagens. Deus está conversando com alguém, tá? E ele está dizendo, vamos fazer o homem à nossa imagem, vamos fazer o homem à nossa semelhança. Então é o Pai conversando com seu verbo, porque tudo que foi feito sem ele se fez, não teria feito, né? Tudo que foi feito sem ele não teria criado. Ele fez todas as coisas, tá? Então o Pai, por intermédio do verbo, cria. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Ele continua falando, né, papapá. Mas o interessante é que é o seguinte: eis que o homem é como um de nós, ou seja, sabedor, conhecedor. E aí há um grande mistério, que esse verbo, essa palavra, né, essa voz que sai do Pai, ele é tão consciente quanto ele, conversa com ele, né, e ao mesmo tempo é divisível. Ok? E isso nós vamos ver agora. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então aí é que está o grande mistério que foi revelado nesses últimos tempos. E quando me refiro aos últimos tempos, me refiro a 2000 anos atrás. É que o verbo era esse Deus que se apresentava aos homens, que conversava com os homens, que passeava no jardim e na viração do dia. Esse era o verbo. Esse era o Senhor Deus. Você acha um absurdo? Acompanhe comigo. Gênesis 4:16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então nós vemos Deus falando com Adão e Eva, e no caso aqui é o verbo, tá? E o verbo conversando com Caim. Vamos para mais um texto. Gênesis 16, 7 e 13. E o anjo do Senhor, observe que está escrito aqui anjo do Senhor. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte do caminho de Sur.
E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e dará à luz um filho, e chamarás o teu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus inimigos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Veja a voz de espanto dela. Tu és Deus que me vê. Ela chamando o anjo de Deus. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Ó. Tu és Deus que me vê. Chamando um anjo de Deus que me vê. O que tem nisso aí? Vamos continuar? Deixa eu aumentar aqui. Nesse texto aqui de Gênesis 18:1 a 33, eu vou ler 33 versículos. Eu peço que você tenha bastante atenção nesse texto, ok? Vamos acompanhar comigo? Vamos lá. Antes de ler, soma aí comigo. O verbo aparecendo a Adão e Eva, o verbo aparecendo a Caim, o verbo aparecendo a Agar. Vamos continuar. Depois apareceu-lhe o Senhor. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, levantou os seus olhos e olhou. E eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apresentou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: olha aí, presta atenção nesse texto, hein? Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. Tá? Aqueles 3 homens disseram. Um deles disse, né? Os 3 perguntaram, porém um apenas disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, não dava mais filhos, já tinha entrado já numa fase que ela não poderia gerar mais filho. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti. E ele ratifica: por esse tempo da vida
e Sara terá um filho. Então disse o Senhor: haverá alguma coisa difícil ao Senhor? E esse Senhor que pergunta se tem alguma coisa impossível ao Senhor, ele fala: eu vou voltar novamente. Continuando. E Sara negou, dizendo: não me ri por quanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Então, daqueles 3 que se levantaram, e Abraão seguia esses 3, um deles falou, pensando consigo, e disse ao Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele são benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Olha como é que ele está falando, né? Para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha, o Senhor está dizendo, o Senhor lá em cima, né? O Senhor tem falado muitas coisas e tal. Por que não diz? Porque ele poderia dizer assim, né? Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o meu caminho, para agir com justiça e juízo, para que eu faça vir sobre Abraão acerca do que eu tenho falado. Não, mas ele diz, esse Senhor diz, né? Que existe alguém lá em cima que está observando ele e que tem falado sobre ele. E o texto continua. E aí, meu amigo, eu não sei qual versão da Bíblia você está lendo, mas tem versões que diz Yahvé, tem versões que diz Jeová, né? Tem versões que diz Adonai. E aí você vai lá no original e vê qual é a palavra que está escrito ali, e você vai entendendo quem é esse anjo, né? E continuando, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, né? Descerei até Sodoma, né? Ele está caminhando com os 3 ali, junto com os 3 estão caminhando ali junto com Abraão. Ele está pensando no seu coração e está dizendo: eu vou descer até Sodoma agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Olha o texto. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então você observa que dos 3 homens, 2 desceram e um continuou conversando com Abraão. Tá? Tanto é que foram só 2 homens ou anjos que foram lá para Ló, na casa de Ló. Então, desses 3 que desceram, que estavam caminhando junto com Abraão, 2 foram para lá, mas Abraão pegou um, né? Os 3 iam, mas Abraão chegou: peraí, Senhor, deixa eu conversar contigo. Eu quero conversar com você. Com o Senhor, né? Eu quero conversar com o Senhor. Enquanto Abraão, ele intercepta esse homem ou esse anjo, os outros 2 continuam andando. E aí começa a conversa. E chegou Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade?
e disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. Né? E eu botei 5 aqui, 45, tá? E continuou ainda a falar-lhe. E disse: se porventura se achar ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30. E disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: não a destruirei por causa dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achar ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Então você vê que o cenário é o seguinte. Vamos recapitular. Vieram 3 homens. Entre esses 3 homens, um é o Senhor. Tá? Um é o Senhor. E que algumas traduções dizem aí, né, Jeová, Yahvé, Adonai. Aí vai lá no original e vê o que está lá. Mas desses 3 homens, um é o Senhor. Ok? E esse Senhor, e uma grande informação que nós temos aqui, diz assim, ó: ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo de vida. Tá? Então a gente tem que gravar essa informação. Essa informação, ela é importante. Gênesis 19:1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E havendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Tá? Então você percebe aqui que enquanto o Senhor estava conversando com Abraão, os 2 continuaram andando. Tá? Gênesis 19:13. Porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então você percebe que esses 2 anjos que estão ali, eles estão falando que vieram a mando do Senhor para destruir essa cidade. Gênesis 19, 23, 24. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Tá? Então, teve todo aquele episódio daquele pessoal querer, né, ter relação com os homens, papapá. Eles ficaram na sua casa, dormiram. No dia seguinte, aí aquele que estava conversando com Abraão já tinha chegado lá. Tá? E aí o que acontece? Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre da parte do Senhor. Aí eu me lembro, olhando para esse texto, que está lá em Salmo 110. Diz o Senhor, meu Senhor. Então você observa que esse anjo, e que também é chamado de homem, porque ele é chamado de homem às vezes, porque é nessa aparência que ele vem. E por que ele é chamado de anjo? Porque ele é o enviado do Pai. Tá? Ele é o mensageiro do Pai. Ele é a palavra, ele é o que traz a mensagem, ele é o que faz tudo o que lhe apraz. Então ele é chamado de homem, ele é chamado de anjo, chamado de príncipe, por aí vai. Então você observa que tem aqui o anjo que é chamado de Senhor e que é enviado do Pai para destruir a cidade junto com os outros 2 anjos, tá? E ele então faz chover enxofre e fogo da parte do Senhor, ou seja, por intermédio do poder e autoridade que lhe foi conferido. Ok? Gênesis 19, 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Ou seja, com quem que ele estava conversando? Ele estava conversando com um daqueles 3 anjos, que agora o texto aqui fala a face do Senhor.
Tá? E aí, eu falei para você frisar aquele texto, né, que diz que o anjo viria novamente, tá, até Sara e iria fazer com que ela tivesse filhos. E olha, Gênesis 21:1. Né? E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como prometido. Então você vê que o próprio Gênesis, ele está identificando, né, que esse Senhor, que esse Adonai, que esse Yahvé, que esse ou Jeová é o que estava lá com Abraão na tenda. A Bíblia identifica que esse Deus, o Senhor Deus, né, que está lá em Gênesis capítulo 3, não é isso? De Adão e Eva, que conversou com Caim, que conversou com Agar, a Bíblia identifica ele e chama ele, né, de Senhor. E aí? E agora? Né? Estamos aqui com uma situação onde eu estou conseguindo identificar esse verbo, onde eu estou conseguindo identificar Jesus. Só que isso lá no Antigo Testamento havia oculto. Mas agora eu estou conseguindo enxergar. Não é isso que diz lá em Gênesis 18, 10, 14? E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. Né? Ele disse, ele tinha prometido isso, não falou isso? Aquele anjo, aquele homem, o Senhor, que estava ali comendo. Né? Impressionante. Então esse anjo que fala, ó, eu tornarei, eu voltarei. Né? Esse anjo foi o que voltou, né, e visitou Sara, como tinha dito e prometido. E a Bíblia diz, e fez o Senhor. E o Senhor visitou. Então eles se atrelam. Ok? Eles estão alinhados. Vamos continuar. Gênesis 32, 24, 30. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém lhe disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Eu quero ver algum anjo se apresentar a alguém fazer essa expressão de Deus face a face. Por um acaso existe algum temor de uma pessoa ver algum anjo? Agora, toda vez que esse anjo do Senhor aparece, né, que também é chamado de príncipe, eles ficam com esse temor. Claro que o Espírito Santo colocou neles esse temor. Por quê? Porque haveria um mistério a ser revelado por intermédio desse verbo que se apresentava. Então, o Espírito Santo fez eles ficarem com esse temor para que eles tivessem esse conhecimento. Nós tivéssemos esse conhecimento. Ok? Vamos agora ver um outro texto. Outro texto grande.
tá? Êxodo 3, 16. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Então você observa que está escrito: bradou Deus do meio da sarça, mas quem estava no meio da sarça era o anjo, tá? E disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai. Não é possível. Isso não é anjo criado. Tá vendo que conforme vai se passando o tempo, ele vai se revelando, né, de formas diferentes. Por que ele fala que ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Porque ele apareceu a eles três. Ele apareceu para Abraão, ele apareceu para Isaque e apareceu para Jacó, os patriarcas, tá? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés, né, cobriu o seu rosto, porque ele temeu olhar para Deus, mas não está dizendo que era um anjo. Nos outros textos que eu mostrei anteriormente, alguém pode até dizer: não, mas anjo também é chamado de Deus. Anjo também é chamado de Deus, então não tem problema, né? Bom, então esse texto aqui acho que derruba toda dúvida. Derruba toda dúvida. E continua. E disse o Senhor. Agora, né? Disse Deus, e disse o Senhor, e o anjo do Senhor, né? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Então eu grifei aqui, porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Então nós vemos aqui, né, o anjo do Senhor, que é chamado de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é chamado de Senhor, e ele fala que desceu para livrá-los. Então vamos ver quem é esse Deus que desce para livrá-los. Êxodo 14, 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Tá? Então esse anjo, tá? Foi ele quem desceu para livrar o povo de Israel do Egito e é chamado de Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Números 20, 16. E clamamos ao Senhor, olha aí, e ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo. Ou seja, clamamos ao Senhor e o Senhor enviou um anjo que é chamado de Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão, e os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Êxodo 13, 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo,
para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Tá ok? Aí, Paulo diz, em 1 Coríntios 10, 1-4: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Percebe quem é chamado de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o anjo que estava ali na nuvem, naquela coluna? Era Cristo. E nós já vimos o que é o Cristo. O Cristo é a palavra. Vamos levantar aqui para poder ler. Vamos continuar lendo. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Isso me lembra uma coisa. João 8, 57, 58. Disse-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Por que Jesus poderia tomar essa prerrogativa de dizer eu sou? É muito simples. Porque era o verbo que estava ali. Só que os judeus achavam que era o pai. Mas não era o pai. Era o verbo. O verbo era o eu sou. O verbo era o que estava na sarça. O verbo que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era o verbo. Vamos continuar lendo. E disse Deus a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado, e visto o que vos é feito no Egito. Vamos ver mais um texto? Vamos lá. Agora tá fácil, né? Conforme a gente vai lendo, agora clareou. Juízes 6, 11 e 22. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita,
e Gideão, seu filho. Estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Ou seja, o verbo apareceu e disse: O Pai é contigo. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, e dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E disse-lhe: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu menor na casa do meu pai. E disse-lhe: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Olha só, né? Me dá um sinal de que és tu que falas comigo. Não, sou outro. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo do Senhor, o anjo de Deus, lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha, e o consumiu, a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: Ah, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Acaso existe algum texto que fala que se eu ver um anjo, eu vou morrer? Eu desconheço. Contudo, ver a Deus me dá temor. Outro texto, Juízes 13, 3:22. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, pois eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E foi aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá:
cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocaustos, e oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente, observando-o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre os seus rostos, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Eu acho que não precisa nem de uma explicação para isso, né? Está bem claro que esse anjo do Senhor é o Verbo. Que esse anjo do Senhor é chamado de Deus. Que esse anjo do Senhor é chamado de Senhor. Que esse anjo do Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Josué 5, 13 e 15. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. Um anjo recebendo adoração e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha, e o adorou. Vamos ver uma coisa aqui. Vamos ver essa questão do anjo ser adorado? Vamos lá. Em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 10, diz o seguinte: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me prosquino, né? Acho que é prosquino, mas se escreve prosquineu. Se prostrado me prosquino, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vá-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus prosquino adorarás, ou prosquineu, e só a ele servirás, ou somente a ele prestarás culto. Claro que o verbo ali, Jesus, ele está usando um texto da Bíblia, Deuteronômio 5:9. Né? Ele está usando um texto, não existe nenhum texto que diz, porque está escrito adorarás o pai e o filho. Não está escrito isso. O texto está dizendo, né,
para não adorar outros deuses, e não servirás a outro Deus, mas servirás somente ao Senhor Deus. Mas aí a palavra aqui é proskineu, né? Então, ora bolas, vamos ver o que diz as escrituras concernente a essa palavra proskineu, o proskino. Hebreus 1:6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o proskino, adore. Não está escrito ao Senhor teu Deus adorarás? Não está escrito isso? Sim, está escrito. Mas será que só existe um texto na Bíblia que fala para adorar unicamente o Pai? Será? E outra coisa, você tem que ver aqui que não está escrito somente, está dizendo ao Senhor. Tá? Uma coisa é somente, outra coisa é ao Senhor. E olha o texto de Deuteronômio 5:9. Não adorarás, né? Shahá, não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, né? Aí ele vai continuar falando ali, mas o texto que Jesus está usando é o de Deuteronômio 5:9. Não darás culto e nem adorarás outros deuses, tá? Aí Josué 5:14 diz que ele é Shahá, ou Shaká, não sei, não sou muito bom em hebraico não, mas é o que está aí, né? Shahá, né? Olha aí. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e fez aquilo que Deuteronômio 5:9 disse que não é para fazer. E eu não vi nenhuma reprimenda desse anjo. E ainda disse ao Senhor: diz-me, meu Senhor, ao seu servo, né? Ao Senhor, ao teu servo, e a ele servirás. Ok. Isaías 49:7. Assim diz o Senhor, o Redentor, e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão, e se levantarão líderes, verão e te adorarão, por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. E o Santo de Israel, né? Por causa do Senhor, eles adorarão a quem? Olha o texto. Vamos meditar. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes verão e te adorarão, por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Vamos continuar. Apocalipse 19:10. Aí, né, algumas pessoas vão dizer: mas proskineu é no sentido de você prostrar, né, de prestar reverência, né, a uma autoridade, alguma pessoa assim. Não é adoração. Não é adoração. Bom, se não é adoração, então Jesus fala está escrito lá, né, errado em Mateus capítulo 4, porque diz: só o Senhor, ao teu Deus, proskineu, né? Apocalipse 9:19-10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, para o proskineu. Mas ele disse-me: olha, não faças tal coisa. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus.
Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então você vê que João aqui ficou espantado, né, com as coisas que ele tinha visto, porque capítulo 19 está falando da volta de Jesus montado num cavalo, né, e por aí vai. Então Jesus está sendo adorado. Jesus está voltando ali, né, e João está pasmado com tudo aquilo que estava vendo, né, e ele não teve uma outra reação senão adorar aquele anjo que conversava com ele. O anjo fala: opa, peraí, não me adora não, eu sou teu conservo, adora a Deus. Aí Mateus 28, 8 e 9, nós vemos a mesma coisa. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. Observa que a primeira palavra que está aqui, proskineu, é a mesma que está aqui. Tá? A mesma que está aqui, está aqui. Sendo que um sentiu a mesma coisa que elas. Foi adorar um anjo e disse: não faz isso, eu te conservo. O mesmo temor, a alegria que ele sentiu, né, pelas coisas que tinha visto, elas sentiram. E elas tiveram a mesma reação que João teve. Só que João foi receber uma repreensão para adorar. Jesus não recebeu. Aí se você disser para mim que isso daqui é prestar homenagem, por que o daqui também não é prestar homenagem? Se a prestação de homenagem já está no próprio texto, que é abraçar os seus pés. Mas além de dizer que abraçou os pés, ainda disse que adorou. Correto? Apocalipse 22, 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal coisa, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, aos profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então, mais uma vez, João, depois de todas as revelações que ele teve, ele estava se prostrando diante do anjo, tá? Que estava mostrando a ele as coisas, para o adorar. E o anjo fala: não faça isso, eu sou teu conservo, já te falei isso, eu vou ter que te falar de novo, né? Adora a Deus. Proskineu. E aí Mateus 14, 33, está escrito: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Porque Jesus tinha acabado de andar por sobre as águas e acalmou a tempestade. E eles adoraram o Senhor, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, proskineu aqui. Um recebe adoração, o outro não. Agora, essa frase aqui, és verdadeiramente o Filho de Deus, fica claro que não está dizendo que é uma prestação de homenagem. E eles prestaram homenagem, ele dizendo: tu és o Filho de Deus. Não. Isso aqui é uma adoração. E como é que eu provo que isso é uma adoração? Apocalipse 5, 9 e 14. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra. E eu olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto. Opa!
És verdadeiramente o Filho de Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E eu vi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, e para todo sempre. E os 4 animais diziam, Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Todo o enredo do texto aqui está falando do que? Olha só. Porque foste morto. Digno ao Cordeiro que foi morto. Aí ele fala, né? Que foste comprado com teu sangue. Está falando de morte. Aí ele coloca aqui, e adorar ao que vive para sempre. Em Apocalipse, o que essa expressão quer dizer, o que vive para sempre? Apocalipse 1,18. E eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Em Apocalipse, o que fala vivo para todo sempre é para Jesus, é para o Verbo, é para o Cordeiro, e ele é adorado. A adoração é para o que está sentado no trono e para o Cordeiro. Será que a igreja primitiva fazia adoração ao Filho? No martírio de Policarpo, capítulo 17, versículo 3, um testemunho da igreja primitiva, diz assim o texto: porque a ele, ou seja, Cristo, nós adoramos como Filho de Deus. Mas aos mártires, como discípulos e seguidores de Cristo, nós dignamente os amamos por sua extraordinária afeição ao nosso Rei e Mestre, de que nós também seremos feitos parceiros e codiscípulos com eles. Então a igreja primitiva, e aqui nós temos testemunho de Policarpo, eles adoravam o Filho de Deus. Eles olhavam lá para o Antigo Testamento e enxergavam isso perfeitissimamente. Porque ele é divino. Ele estava com o Pai e é divino. Voltando para o verbo que aparece, né? Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Bom, Isaías viu ao Senhor. Que Senhor era esse? João 12, 38 e 41. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Quando viu a glória de quem? E falou de quem? Perfeito, né? Agora, não está escrito em João 1,18 que Deus nunca foi visto por ninguém? Não é isso que está lá em 1 Timóteo 6, 14 e 16? Que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível,
a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Então quem viu a Deus? Viram o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o revelou. Nunca ninguém viu a Deus. Mas eles tinham visto, era o Filho unigênito. A ele sim. Por isso que Jesus fala: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ah, mas anjo não só obedecia direto? Anjo. Mas o Verbo encarnado, só ele. Ninguém subiu, senão o que desceu. Ou seja, o Verbo subia e descia, nas suas constantes teofanias. João 13,16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, o que é o enviado? É o anjo, era o anjo do Senhor, o enviado, o mensageiro. Jesus era o anjo. Jesus era o enviado. Jesus era o Verbo que subia e descia, e que é chamado de Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E profeticamente, misteriosamente, quando alguém via esse anjo, temia, porque alguma revelação da parte de Deus eles tinham. O Verbo é o rei do reino. O Verbo é o rei que haveria de vir. Esse é o Verbo. Vamos ver. Deuteronômio 18, 15 e 19. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que lhe ordenar. Se alguém não ouvir as suas palavras, e o profeta falará: em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Aí alguém pode dizer: esse não pode ser Jesus, porque ninguém ouviu Jesus. Mas Jesus ainda não acabou de falar. E ele está agregando muitas pessoas. Aí você pode dizer: ah, mas aí não está agregando todo mundo? Pô, e Moisés agregou? Quantas pessoas entraram na Terra Prometida? Entendeu? E ele ainda está falando. Jesus ainda está falando. E não acabou de falar ainda. Ele é o cumpridor dessa promessa. Por quê? Porque ele ainda está agregando um número muito grande de pessoas. Atos 3, 22 a 26. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Quem não vê esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. E ele disse a Abraão, por meio da sua descendência: todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então, essa profecia ainda está se cumprindo, porque alguém fala: ah, mas ele não agregou, o povo não ouviu, mas o ministério ainda não acabou. Você vai ver no final do ministério de Jesus, quando ele voltar,
a regressar na terra, tudo que está escrito lá em Deuteronômio vai se cumprir. Segundo Samuel 7,12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Eu confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Claro que esse texto não está se referindo a Davi, até porque nós já estudamos esse texto quando falamos sobre anulando os sofismas de morar no céu. Esse texto está falando de Jesus, porque é ele que estabelece o reino, é ele que levanta o templo, não é isso? Ok. E este é o que edifica a casa e confirma o trono e o seu reino. É Jesus. Vamos ver. Salmo capítulo 2, versículo 7 a 12. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás, como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Tá? A esse o filho, é a esse que vai ter como as nações a sua herança, e que vai ter a autoridade sobre toda a terra. Tá? Vamos continuar vendo aqui. Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso. Então você observa que ele é homem e que ele é divino. Pai eterno. Por que o Pai eterno ou o Pai da eternidade? Porque é ele que nos dá a eternidade. Tá? Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna, e ninguém chega ao Pai senão por ele. Não é que ele é o Pai, mas ele é o primogênito, tá? Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse é o cumpridor desse texto, é o rei do reino. Isaías 11, 1-10. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com um bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte,
pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Gente, que dia maravilhoso, né? Esse é um texto que, quando a gente fala de morte, só traz alívio. Só traz alívio. Porque você sabe que quando você voltar à vida, o que te espera é isso. É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. Oh, glórias. E eu não coloquei o texto aí não, o profeta que falou isso. Deixa eu ver aqui. Ok. Muito bem. Todos esses textos que eu estou colocando aqui é tudo do profeta Isaías, tá? Vamos lá. Isaías 16, 4, 5. Que os fugitivos moabitas habitem contigo, se para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará, e o agressor desaparecerá da terra. Então, em amor, será firmado um trono. Em fidelidade, um homem se assentará nele, na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Isaías 24, 21 e 23. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão, reino milenar, e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes, do governo, na presença do governo. Olha que tremendo. Isaías 42, 1 e 4. E o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, o meu eleito, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra, e sua lei, as ilhas porão sua esperança. São esses textos que às vezes as pessoas ao olharem, não pode ser Jesus, porque quando vier o Messias isso vai acontecer, então não pode ser Jesus. Só que tem um detalhe: existem profecias que falam acerca de Jesus como um filho, numa manjedoura, e existe a profecia dele que ele, ao retornar, vai se cumprir esse texto. Só que só estão olhando para os textos que visam o reino milenar. Não estou olhando para os textos antes do reino milenar. Isso aqui são textos que vão se cumprir na volta dele, mas são textos que vão acontecer no reino milenar. Ok? Daniel 2, 44, 45. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão, da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. Que pedra é essa? Isaías 28, 16. Por isso diz o soberano Senhor: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Então você observa que essa pedra é o Verbo, é a palavra, é Jesus Cristo. E ele foi colocado, essa pedra, lá
quando ele veio, né, e ele morreu e ele ressuscitou. E essa pedra, quando retornar, ele vai esmiuçar todos esses reinos. Essa pedra é Jesus. Essa pedra é Jesus. Observa o texto aqui, ó. Já experimentada. Quem foi experimentado? Jesus. Vai experimentar como? Como é que eu vou experimentar ele? Como é que eu vou provar ele? Ele já foi experimentado. Como é que você prova uma pedra para que ela venha a ser uma pedra angular, uma pedra de esquina? Você tem que fazer diversos testes com ela. Tem que bater, tem que botar ela no fogo. Depois de botar ela no fogo, você tem que jogar água fria nela, para ver se ela trinca, para ver se ela racha. Se ela não trincar, não rachar, nem com martelada, nem com fogo, nem com água, ela é uma pedra experimentada e que serve para ser colocada como pedra de esquina. O único que foi experimentado a esse ponto, de passar pelo fogo e pela água, pelas provações, pela tumba e pela ressurreição, foi Jesus, a pedra experimentada. Ele é essa pedra. Miqueias 4:1-8. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Interessante, né? Só para ter uma atençãozinha aqui, ó. Pois a lei virá de Sião. Mas Jesus não falou que ele não veio abolir a lei? E a galera não fala aí que a lei foi abolida? Como que se a lei foi abolida, se a lei vai ser ainda ensinada? Não pode nem dizer que isso aqui é do Antigo Testamento, porque isso aqui fala de Jesus. Como é que a lei virá de Sião se a lei foi abolida? Não é isso que falei, que a lei foi abolida? Então, me explica esse texto. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam cada um em nome dos seus deuses, mas nós andaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei os que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, naquele dia em diante e para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado. A realeza virá para a cidade de Jerusalém. Você vê que eles pensavam, eles tinham em mente o quê? Que quando Jesus viesse, o Messias viesse, ele já ia restaurar o reino. Isso estava muito forte na mente deles, o Messias, quando vier, ele vai restaurar mesmo a nossa nação. Tanto é que Jesus, quando ele está para subir, o que é perguntado para ele, Atos 1:6-7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ele não está falando que Deus não vai restaurar. Ele está dizendo que não cabe a nós saber quando isso vai acontecer. Então, nós sabemos que Deus vai fazer tudo aquilo que os judeus hoje acreditam que vai acontecer quando o Messias vier. Só que para eles,
Jesus não é o Messias, por quê? Isso ainda não se cumpriu, porque na mente deles, quando Jesus vier, quando o Messias vier, né? Ele não tem esse intervalo de tempo de morte. Eles não enxergam isso. Eles enxergam que quando ele vier, ele já vem para estabelecer. Tá? E Jesus sabia disso. Os apóstolos sabiam disso. Mas isso aí é uma outra aula que trata sobre o remanescente de Israel. Ok? Sofonias 3:16 e 20. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ó, o Senhor, seu Deus. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas. Nossa, que interessante, né? Porque estão dizendo que não pode mais fazer festas fixas, né? Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Eu acho que a igreja hoje precisa estudar mais os profetas. A igreja não estuda os profetas. Ela fica estudando teologia aí, mas os profetas não estudam. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha. Nessa época agitarei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde forem envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Restaurar a sorte? Não é isso aqui não? Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino de Israel. Isso aqui é uma profecia. Quantos cristãos hoje nunca leram Obadias, nunca leram Sofonias, nunca leram Miqueias? Não é? Zacarias 9, 9 e 10. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro, e do Eufrates até aos confins da terra. Então você observa que esse reino ainda não chegou. Existe paz nas nações? Eu acho que não. Né? Contudo, quando esse rei vier, vai haver paz. Ele vai dominar de um mar a outro. Tá? Ele diz aqui: eis que o seu rei vem. Aí fala, né? Justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Aquele que veio montado numa jumenta, ele vai fazer tudo isso. Não está dizendo que ele vai fazer naquele mesmo dia, mas está dizendo que ele vai ter esses sinais nele, que eu sei que é nele que isso vai se cumprir, mas não está dizendo que vai se cumprir quando ele chegar. Está dizendo que vai se cumprir em um determinado tempo. Ok? E que tempo é esse? Quando ele retornar. Olha aí, ó. Gênesis 49, 9 e 11. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Então essa profecia aqui que está lá em Gênesis, que Moisés escreveu, não foi só ele que escreveu isso, Zacarias também escreveu. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Tá?
E é por isso que ele também é chamado de rei. E é por isso que ele é chamado que vem humilde. Ele vem humildezinho. Mas também diz que ele vai vir vitorioso. E aí em Apocalipse fala que ele vem num cavalo. Então dá-se a entender que são duas vindas mesmo desse verbo. Tá? Ezequiel 37, 24, 25. O meu servo Davi, fazendo uma alusão a Jesus, né? Será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Eles seguirão as minhas leis, né? E terão o cuidado de obedecer os meus decretos. Viverão na terra que deu meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Ele e os seus filhos, e os filhos de seus filhos, viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Lucas 1, 31 e 33. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus. E ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Entendeu? Agora, isso se cumpriu? Não se cumpriu. Por quê? Porque o texto diz: eles seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer os seus decretos. Viverão na terra que deu meu servo Jacó. Mas para que isso se cumprisse, primeiro era necessário que Jesus morresse. Tá? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e eu vi altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então em Apocalipse 11, 15, Jesus ele passa a reinar. Tá? Ou seja, no toque da sétima trombeta. Quando Jesus vem, Jesus passa a reinar. E o texto diz: e ele reinará para todo sempre. E aí em 1 Coríntios 15, 23, 28, diz assim: mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Tá? E diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe ficou sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, fazendo a junção desses dois textos aqui, o que a gente entende? Que quando tocar a sétima trombeta, o Senhor Jesus passa a reinar. Tá? Após a ressurreição da igreja, primeiro Cristo, depois nós, tá? Ele passa a reinar. Depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, tá? E todos os seus inimigos sejam postos por debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte, tá? Aí então ele entrega ao Pai o reino. Ok? Por quê? Porque até então, no reino milenar ainda existe morte, tá? Ainda não houve juízo eterno. Depois do juízo eterno, acaba-se a morte, e o Filho então ele entrega esse reino ao Pai, e ele se sujeita ao Pai, tá? Mas ao mesmo tempo ele continua sendo, ele não deixa de reinar. Ele não deixa de reinar.
mas ele passa ao Pai esse reino, e o Pai passa a reinar com ele aqui na terra. Por isso que lá em Apocalipse 22 diz, né, que o mesmo povo verá Deus, né? Deus estará ali no meio deles, ok? Apocalipse capítulo 19, versículo 13 e 16. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama é o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, amados? Então aqui nós vemos, né, o verbo, esse verbo vestido de linho fino, branco, puro, da sua boca saída uma aguda espada, fere as nações, ele rege as nações com vara de ferro, que está lá em Salmo capítulo 2, pisa o lagar do vinho do furor, Armagedon, tá? E quem é esse, o verbo de Deus? É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei do reino de Deus. Amém, amados? Então a gente termina aqui esse módulo, tá? E eu espero que vocês tenham entendido, tá? Que eu fiz questão de voltar lá no início, eu fiz questão de voltar lá no princípio, para vocês verem como que Deus ele vem falando desde Adão, ou melhor, desde lá do princípio, né? Que esse verbo de Deus sempre esteve no coração do Pai. Esse verbo que foi morto por nós, esse verbo que não pensou duas vezes, né, em entregar a sua vida pela sua igreja. Esse verbo é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse verbo é aquele que vai estar reinando com a igreja, é aquele que é glorificado, é aquele que é adorado, é aquele que é eterno, é aquele que não foi criado, é aquele que veio como um homem, gerado pelo Espírito Santo de uma virgem, é aquele que morreu em carne e ressuscitou em carne glorificada, que ao terceiro dia subiu aos céus, e que depois que subiu, ele entregou, né, nos deu do seu Espírito, o Espírito do Filho, para que nós possamos ser semelhantes a ele, o primogênito entre muitos irmãos, e que em breve voltará para glorificar a sua igreja e estabelecer o seu reino sobre a terra, ressuscitar os mortos e entregar os galardões aos servos, aos grandes, aos pequenos, aos profetas. E depois de estabelecer o seu reino, nós iremos reinar durante 1000 anos a partir de Jerusalém, da onde sairá a lei e da onde sairá a palavra. Jerusalém e Sião, capital do reino. Após isso, haverá o juízo eterno, aonde serão julgada a criação, né, e aqueles que eram candidatos a serem parte do governo, mas que negaram o Senhor ou acabou descambando para ser a criação. A partir disso será finalmente formada as nações dos salvos, que estará junto com a igreja na terra. Então, Deus será tudo em todos. Aonde você andar, você vai ver, né, a pureza, a santidade de Deus. Então é isso, meu amado, minha amada. Creia nessa palavra, multiplique ela, ensine ela, porque Jesus falou, né,
que quando essa palavra do reino for ensinada, então virá o fim. Amém. Agradeço a participação, o carinho, né? A paciência que vocês tiveram, e continue orando por mim. Que o Senhor Jesus os abençoe. Fique na paz.